Queridos irmãos, o ano mal começou e o mundo inteiro já está de pernas para o ar. São tantas notícias e tantas tragédias que fica difícil até digerir cada uma delas e dividir o grau de depravação, o grau de maldade e o grau de tragédia em cada uma delas. Você deve ter acompanhado recentemente essa chacina que ocorreu em um bar em Cuiabá. Aonde nós vamos parar? Aonde esse mundo vai parar dessa forma? Pessoas ali jogando sinuca e por causa de perda de apostas resolveram, por serem zombados, executarem todos que estavam no bar com armas de grosso calibre. O que é isso, irmãos? Que coisa horrorosa está acontecendo com os homens. Você olha de um lado uma guerra que parece não ter fim na Ucrânia, com interesses espúrios e ilegítimos de ambas as partes. Você vai do outro lado um terremoto, um dos maiores das últimas décadas, fazendo dezenas e dezenas de milhares de vítimas na Síria e na Turquia. E o terror está longe de terminar. Por outro lado, você vê no Brasil uma das festas mais profanas do mundo, o Carnaval, que esse ano passou de todos os limites. Além das doenças sexualmente transmissíveis, das depravações e orgias que os homens cometem com os seus corpos, nós também tivemos blasfêmias, o nome de Deus sendo blasfemado mais uma vez. O homem parece que perdeu a noção da moral, da integridade, do bom senso e parece que perdeu a vergonha. Conversando com Paul Washer esses dias, ele disse que parece que Satanás agora tirou sua máscara. Não está mais atuando de modo velado. Já está mostrando claramente que é pessoalmente ele, quem ele é, como ele age e que está agindo na cara de todos nós. E como se não bastasse toda essa dor, sofrimento e corrupção moral, você ainda encontra cristãos e pastores apóstatas pregando um falso evangelho, apoiando a festa do carnaval, pregando um outro Jesus, uma outra salvação, uma outra Bíblia, um outro Deus, ofendendo assim o nome de Cristo, blasfemando o nome de Deus, cegando e enganando milhares e, por que não, milhões de pessoas, enviando-as ao inferno e confundindo a Igreja de Cristo. Mas nós não devemos nos assustar com tudo isso. Isso foi previsto na Escritura para os tempos do fim, com relação a essa depravação, essa brutalidade com que os homens têm se portado nesses dias. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra difíceis no original grego quer dizer selvagens. É a mesma palavra usada por um endemoniado gadareno, quando queriam acorrentá-lo e ninguém podia amansá-lo. É uma fera indomável. Tempos onde os homens iam se portar como animais. Tempos onde não ia haver escrúpulo. Tempos onde as pessoas iriam se tornar bestas incontroláveis, pervertidas, animais irracionais. Tempos de intensa atividade demoníaca sobre a terra, por causa do desejo e da obsessão desenfreada dos homens. Por isso que cenas como essa, da chacina do bar, ou dessa perversão generalizada no carnaval, não podem ser para nós motivo de surpresa. E por isso que elas acontecem e acontecerão. E Paulo prossegue. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Agora ele explica a característica desse tempo selvagem. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, soberbos, arrogantes, blasfemadores. É isso que você tem assistido aí, por meio das mídias, dos artistas e dos canais de comunicação. Desobediente aos pais, rebeldia, ingratos, ingratidão marca esse século.
irreverentes, sem pudor, sem qualquer reverência ao sagrado, profanando objetos de culto e tudo o que se refere à pessoa de Deus, desafeiçoados, sem afeição, implacáveis, homens sem misericórdia, sem escrúpulos, caluniadores, o texto diz, com bocas desenfreadas em um linguajar obsceno, sem domínio de si, compulsivos, que levariam os seus desejos por prazer até as últimas consequências, cruéis. A crueldade não marca nosso século, os crimes bárbaros, as decisões, leis, corrupção, uma coisa assim, sem pingo de misericórdia, inimigos do bem. Hoje, o bem é punido e o mal é glorificado, incentivado, apoiado. Traidores, não existe fidelidade hoje, a traição marca esse tempo. Atrevidos, enfatuados, ou seja, ensimesmados, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Parece que esse texto descreve como quase nenhum outro em toda a Escritura a condição do que você está vendo em todo o mundo. A profecia está se cumprindo cabalmente. E Jesus disse também, é mistério que tudo isso aconteça. Quando vedes todas essas coisas, não vos entristeceis, porque é mistério que isso aconteça, necessário, porém ainda não é o fim. Significa, irmãos, preste atenção, isso são apenas sinais, aperitivos, para o que vem pela frente. Tempos difíceis vêm pela frente, para a igreja brasileira, para a igreja de Cristo em todo o mundo, para o cristão. E, portanto, nós devemos nos preparar. Você viu essa tragédia dessa chuva, uma das maiores e intensas e densas chuvas da história do Brasil. Acabou com cidades inteiras, bairros inteiros e levou a vida de dezenas de pessoas. Eu quero dizer para você, a ira de Deus está sobre esse país. Deus está irado e isso são indícios e traços da ira de Deus sobre a perversão e pecaminosidade do homem. O mundo está sofrendo as consequências. Guerra, racionamento de comida, de água, fome, inflação, corrupção, e o mundo entregue a esse caos moral, caos social, caos político, caos econômico e caos espiritual. Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, que só um remédio para esse mundo. Realmente tudo indica que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Esse é o cumprimento das profecias. Se ele vai se dar agora, eu não sei, nós não podemos afirmar isso com precisão. Outros períodos da história ocorreram também situações como essas. Entretanto, quando ela se acontecesse, o Senhor disse para nós vigiarmos, estarmos em alerta. Eu gostaria de dar 2 conselhos para você. Primeiro, todos esses sinais é para você fazer uma avaliação da sua vida. É olhar para esse mundo e dizer e ver que não faz sentido você gastar sua vida apenas com ele, em busca de interesses materiais, prazeres carnais, enriquecimento, em busca da sua satisfação e conquista aqui. Você é feito de corpo e alma. Você é um ser também imaterial. Há algo para além dessa vida e você deve então avaliar sua condição. E você deve certificar-se da sua conversão, da sua salvação. Você precisa ir para as Escrituras e fazer um exame, um teste, e ver o que ela diz a respeito da sua salvação. Porque depois que esse mundo passar, se vamos morrer encarcerados, torturados, ou de morte espontânea, eu não sei. O certo é que a morte virá, e o que importa é se morreremos com Cristo ou sem Cristo, para entrarmos na eternidade. Precisamos nos apoiar na verdadeira evidência da salvação. Precisamos nos apoiar nas marcas reais da verdadeira conversão. E na doutrina que garante a segurança da salvação, a regeneração, o novo nascimento, a nova vida em Cristo, a união com Cristo que nos faz andar em santidade e na novidade de vida. Segundo conselho,
é tempo de pregar o Evangelho. Não há outra solução para esse país que afundou em todo esse tipo de caos que eu já falei, senão o Evangelho de Cristo. Não adianta novas leis, novos governantes, novos eventos, novos acordos de paz. Nada disso vai resolver o problema do homem, porque ele não é financeiro, não é econômico, não é político, não é social. Pode-se fazer, se elaborar todos os tipos de lei. O problema do homem é o seu coração, é a corrupção do seu coração, é a maldade inerente do seu ser, que o leva a cometer esses atos abomináveis de blasfêmia e de maldade. De modo que a única cura para o coração humano é o Evangelho de Jesus Cristo, que transforma. É o Evangelho que mortifica as pulsões. É o Evangelho que dá uma nova mente, um novo coração. É o Evangelho que faz o homem abandonar o pecado, a maldade, que faz abandonar as atrocidades, o crime, a perversão e a corrupção, e praticar a justiça, a bondade, o perdão, a misericórdia. A maior obra social, a maior obra que o homem pode fazer para o bem da humanidade é pregar o Evangelho e transformar bestas, animais, malignos, assassinos, em homens justos, em homens bons. Portanto, saia e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho na rua, pregue o Evangelho na escola, pregue o Evangelho no seu trabalho, pregue o Evangelho pelo celular, por palavra escrita, por áudio, por vídeo. Mande links de pregação. Pregue o Evangelho em grupos familiares, abra sua casa e chama os vizinhos. Pregue o Evangelho na viagem, no aeroporto, no ônibus, no avião. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Mas não é esse Evangelho maldito da prosperidade, do curanderismo, do coach. É o Evangelho do arrependimento, da cruz de Cristo. É o Evangelho que diz que Deus se fez homem na pessoa do seu Filho e levou sobre ele na cruz o pecado do homem. Esse pecado que trazia punição e condenação, não a ter caroços, doenças, enfermidades, mas a condenação, a sofrer a ira de Deus no inferno para sempre. E ao se fazer homem na cruz, leva o nosso pecado, e ao se levar o pecado, leva a culpa, e levando a culpa, tem que satisfazer as demandas da justiça de Deus, e ele satisfaz morrendo, sofrendo a ira de Deus. Ao pregar isso, chame o pecador ao arrependimento, diga que o Evangelho veio trazer o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus, mediante a morte de Cristo, e peça para ele depositar a fé no Senhor Jesus Cristo. Fazendo assim, ele não promete uma vida boa, isenta de mal, de sofrimento, de doenças e de perseguição. Essas coisas virão, mas ele promete duas coisas: a proteção, o livramento, o consolo nesses tempos difíceis e a vida eterna em novos céus e nova terra, quando você ou esse pecador morrer. O segundo conselho, o terceiro conselho que eu peço, então o primeiro, cuide da sua vida. O segundo, pregue o Evangelho para essas pessoas em tempo e fora de tempo. O terceiro, para todos vocês que me ouvem, quer cristãos, não cristãos, quer de fé católica, espírita, kardecista, ateus, quem quer que seja, você está vendo o que está acontecendo. Tragédias naturais que homem nenhum, nação nenhuma tem controle e podem vir a qualquer lugar. Quem, por exemplo, imaginou, sonhou que as chuvas de verão seriam tão intensas e causariam tão estrago e tanta morte? Quem imaginou que um terremoto dessa magnitude viria e acabaria com boa parte desses países? Quem imaginou que nós estaríamos vendo o que nós estamos vendo no campo político, econômico e financeiro? Ninguém está isento do perigo, ninguém está isento dos crimes, ninguém está isento da corrupção, da morte, ninguém está isento dos males. De modo que a única esperança para você nesses dias é o Senhor Jesus Cristo. Não adianta se apoiar em governo, em partido, em políticos. Não adianta você se esconder numa casa nas montanhas. Não adianta você encher o seu armazém e estocar comida e remédios. É impossível fugir do mal que assola esse mundo todo. Parece que o inferno abriu a boca, os demônios estão saindo. É o cumprimento das 7 trombetas, dos 7 selos. É o cumprimento, a terra coberta de escuridão. E a única pessoa que pode nos salvar e nos amparar nesses dias é o Senhor Jesus Cristo. Corra para Ele, confesse sua fé nele, arrependa dos seus pecados. Leia a Bíblia e as Escrituras, é o único manual de sobrevivência para os tempos de hoje. Só assim você vai escapar do que está por vir e o que cobrirá toda essa terra, começando por nosso país, o Brasil. A solução para ele é o Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho de Cristo. Que Deus tenha misericórdia do mundo, que Deus tenha misericórdia dos continentes, das nações, que Deus tenha misericórdia
da nação brasileira. Que Deus tenha misericórdia da Igreja de Cristo. Deus abençoe e eu te peço, compartilhe essa mensagem urgente com seus contatos. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever nesse canal Paulo Júnior Oficial. Deus abençoe.